Boa noite, pessoal. Meu nome é Nelciane Moreira e eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo Trabalho. A gente veio aqui para essa revisão de véspera para tentar ajudar vocês um pouquinho nessa prova de domingo, ok? O que eu vou fazer com relação à CESP? A gente sabe que a CESP tem um tempo que não faz concurso para TRT. Ok? Só que eu conheço bem a CESP, analisei as provas passadas e etc. Eu peguei CESP, a parte da CESP na época de OAB. Ok? Então a gente tem uma noção, estava até conversando com o pessoal que está aqui em sala, antes da gente começar a gravar, tem bastante noção sobre o esquema da CESP. O esquema da CESP é bem diferente do esquema da FCC. Por quê? Porque a FCC vem com muita letra de lei e a CESP não vem com tanta letra de lei. A CESP vem mais com a questão relacionada, ela vem com probleminha, são questões, do meu ponto de vista, mais bem elaboradas do que as questões da FCC. O que acontece com relação ao concurso de TRTs? Ao concurseiro como um todo, o meu ponto de vista é que não tem que estudar para passar no concurso. Tem que estudar até passar. Esse é o objetivo. Não adianta hoje eu vir aqui ficar lendo artigo com vocês. Quem já teve aula comigo sabe disso. Esse não é o meu perfil. O que eu fiz para a aula de hoje? Direito do Trabalho, ele é muito extenso. Eu selecionei, justamente com base nessas provas anteriores da CESP, analisando a banca, eu selecionei alguns temas que são recorrentes. E eu gostaria de hoje aprofundar nesses temas com vocês. Porque eu acho que não é muito proveitoso eu ficar aqui lendo artigo com vocês, você vai ficar fazendo no conforto da sua casa, sozinho, sem ter uma pessoa gritando aqui no seu ouvido. Então a gente vai bater um papo sobre determinados assuntos que são recorrentes. É difícil você ter uma prova da CESP sem ter uma questão de prescrição. É difícil você ter uma prova da CESP sem ter uma questão sobre duração do trabalho, ok? A gente vai falar de horário noturno, vamos falar do OJ 388, que é o regime de 12/36 e que pode estar na sua prova. A gente vai falar das questões relacionadas ao turno ininterrupto de revezamento. Tem várias súmulas, tem várias OJs. A CESP gosta de súmula, a CESP gosta de OJ. Então a gente vai justamente tentar cercar essas questões que tem grande probabilidade de cair na sua prova. Então a gente vai começar pela prescrição, depois eu vou falar com vocês a respeito da duração do trabalho e vamos falar também das questões relacionadas à estabilidade, ok? Garantias de emprego da gestante, do acidentado. Eu acho que tem grande chance de ter uma questão no domingo relacionada à estabilidade da gestante. A gente tem que ter noção que a CLT foi recentemente alterada em 2014, falando a questão do adotante, falando até de casais homoafetivos com a questão da adoção. Então eu acho que é uma questão quente para cair na sua prova no domingo com relação à estabilidade. Tem a lei complementar 146. Então a gente vai por aí e sempre fazendo o link, tentando englobar o maior número de questões possíveis, ok? Eu não trouxe exercício, nós não vamos fazer prova de marcar X aqui, eu trouxe as súmulas que eu quero, dentro de cada assunto, as súmulas e os artigos que a gente pode debater e que eu acho que vai ser legal para a sua prova, ok? Então vamos lá, gente. Começando aí o material de vocês, a gente está logo lá... Aí eu botei errado, peraí. A gente vai falar de prescrição. Raramente você tem uma prova objetiva sem o tema prescrição. A gente sabe muito bem que tem a questão relacionada à prescrição, vou pegar aqui a caneta, a prescrição do FGTS, que foi recentemente alterada. Do meu ponto de vista, existem as questões que podem vir na sua prova relacionadas à prescrição, está justamente na súmula 268 e a nova regra a respeito do FGTS. Então é em cima disso que a gente vai bater. O artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ele traz a regra específica da prescrição trabalhista, ok? A gente sabe muito bem que você tem o prazo de 2 anos após a rescisão contratual. Cuidado, OJ 82 e 83, a questão relacionada ao aviso prévio, ok? O aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais. A gente sabe muito bem que a partir de 2011, com a regulamentação da proporcionalidade do aviso prévio, o aviso prévio hoje é de no mínimo 30 dias e no máximo de
90 dias. Guardem essa regra, que é outra questão que tem chance de cair na sua prova. Cada ano completo me garante mais 3 dias. Então, para quem trabalhou menos de um ano, 30 dias de aviso prévio. Cada ano completo, 33. Não existe proporção. Né? Eu trabalhei 1 ano e 6 meses. Não vai existir essa proporção. Eu só ganho mais 3 dias por cada ano completo, ok? Então, se você trabalhou 8 meses, quantos dias de aviso prévio você tem? 30. Trabalhei 1 ano, cravadinho, 33. De 1 ano até completar 2 anos, 33, ok? Eu só passo para 36 quando eu completar 2 anos. Então, não existe a proporcionalidade relacionada a meses, ok? Cada ano completo acresce 3 dias. Existe a discussão sobre se esse aviso prévio valeria para ambas as partes ou apenas para o empregado. A nota técnica do Ministério do Trabalho é clara no sentido de que a proporcionalidade do aviso prévio se aplica exclusivamente em prol do empregado. Então, se o empregado que tem 20 anos de casa, por exemplo, pedir demissão, ele tem 30 dias de aviso prévio. Agora, se esse empregado que tem 20 anos de casa for demitido, aí ele entra na regra da proporcionalidade e ele terá aí os 90 dias de aviso prévio. A regrinha que você tem que guardar para sua prova, com 20 anos você atinge os 90 dias. Já teve uma prova, não da CESP, mas teve uma prova da FGV que cobrou essa questão. E se você fizesse a continha, você chegaria em 93 dias, ok? E a primeira opção era 93 dias. Então, não, o máximo é de 90 e que você atinge quando você completa 20 anos de casa. Muito bem, por que eu estou falando de prescrição e a gente puxou a questão relacionada ao aviso prévio? Em virtude das OJs de número 82 e 83 da SDI 1. O que as OJs, ela tem total relação, o aviso prévio ele tem total relação com vários outros institutos. Vou falar de estabilidade gestante, vamos tocar de novo no aviso prévio. Estamos aqui falando de prescrição, vamos falar de aviso prévio. Quando eu vou falar de acidente de trabalho, vamos falar do aviso prévio. Então, o aviso prévio é contrato. O aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Então, prestem bastante atenção. A pegadinha da prova vem justamente com aviso indenizado. Por quê? Porque no aviso indenizado, no aviso indenizado, a pessoa não trabalha mais, ok? Mas o aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Aonde a gente está querendo chegar? Nel, quando é que vai começar o meu prazo de 2 anos para ajuizar a ação? Esse prazo de 2 anos se inicia no término do aviso prévio. Se você for raciocinar, para pessoas que têm aviso prévio de 90 dias, na verdade a pessoa ela tem 2 anos e 90 dias para ajuizar a ação, porque quando ela é demitida, quando ela recebe a notícia de que foi demitida, ela tem esse lapso temporal do aviso prévio para correr atrás de um advogado e etc e tal, para poder reaver seus direitos. Então, a questão relacionada à prescrição, tem que tomar bastante cuidado com isso. A data de baixa a ser anotada na carteira de trabalho, na verdade, quando o aviso é indenizado, o correto é se anotar 2 baixas. Você vai anotar último dia trabalhado, X, último dia do aviso, Y, fazendo a devida projeção. E a prescrição só se inicia após o término do aviso prévio. Estamos juntos até aqui? A primeira grande questão com relação à prescrição, que eu acho que tem chance de cair na sua prova, é justamente a súmula de número 268 do TST. E eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Para o pessoal de casa, eu vou tentar escrever bem grande para facilitar a vida de vocês, para a gente analisar essa questão e ficar bem claro. Vamos supor que o camarada tenha sido contratado no ano de 2000 e tenha sido demitido já com aviso prévio, devidamente projetado até 2010. Vamos botar a data certinha aqui, 10/10/2000 até 10/10/2010. Ok? Botar as datas exatas para facilitar o nosso raciocínio. Muito bem, ele trabalhou nessa empresa
por 10 anos. Ao longo do contrato, a prescrição é sempre de 5 anos. A prescrição bienal só começa a contar a partir do término do contrato. Então, ao longo do contrato, a prescrição é sempre de 5 anos. Muito bem. 10/10/2010. Até quando ele pode ajuizar a ação? Vou usar sempre as datas máximas aqui. Ele pode entrar com a ação até 10/10/2012, ok? Para ele que trabalhou 10 anos, uma manobra nada inteligente aguardar esses 2 anos aqui, porque na verdade ele está jogando dinheiro no lixo. Muito bem. Quando ele entra com a ação, eu retroajo 5 anos. Retroagir 5 anos, aí entra em cena a súmula 308, que também pode estar na sua prova. Eu retroajo 5 anos da data da demissão ou da data do ajuizamento? Não, Nel, eu vou retroagir da data do ajuizamento e eu vou chegar aqui em 10/10/2007. Na verdade, de contrato, ele só vai conseguir cobrar 3 anos porque ele ficou dormindo na praça esses 2 anos aqui. Estamos juntos? Muito bem. A questão que a gente quer chegar é na súmula de número 268, após o ajuizamento. Muito bem. Quando ele entrou com essa ação aqui, prestem atenção aqui comigo. Quando ele entrou com essa ação, ele pediu exclusivamente horas extras. O pedido dele foi só de horas extras. Ele entrou com a ação no último minuto do segundo tempo. Muito bem. Foi marcada a audiência. A primeira audiência foi designada para exatos 2 meses depois, 10/12/2012. Ok? Quando ele ajuiza essa ação, ok? Quando ele ajuiza essa ação, o que ocorre com a prescrição, gente? A prescrição zera, porque ela é interrompida. Zerou a prescrição com o ajuizamento. Estamos juntos até aqui? Já até fazendo um link aqui, aproveitando que comissão de conciliação prévia, muito embora esteja longe da nossa realidade, a gente sabe muito bem que a decisão do STF em 2009, a liminar decisão do STF, é que a passagem pela CCP é meramente facultativa. A partir daí, não mais existe na prática comissões de conciliação prévia. Podem existir. Até 2009 tinham várias. Hoje em dia, eu vou ser sincero para você, eu não conheço. As que eu conhecia, todas fecharam. A partir do momento que a passagem pela CCP passou a ser meramente facultativa. O que tem CCP com isso aqui? Tem tudo a ver. O quê? O artigo 625Gzão. O que ele estabelece? Quando você entra na CCP para tentar fazer um acordo, o prazo prescricional, ele é o quê? Suspenso. Não, ele é suspenso. O que interrompe é a reclamação trabalhista. Quando eu ajuizo a reclamação trabalhista, zera o prazo prescricional. Quando eu dou entrada para uma tentativa de acordo perante a CCP, o prazo prescricional é apenas suspenso. Vamos esquecer isso aqui um pouquinho? Vamos fazer uma brincadeira da CCP só para afirmar. Eu acho que pode vir uma questão de CCP. CCP é um dos últimos itens lá do seu edital, então eu acho que ele pode ser cobrado na prova sim. Muito bem, preste bastante atenção. Eu já tinha 1 ano e meio, exatos 1 ano e 6 meses que eu tinha sido demitida quando eu dei entrada numa tentativa de acordo perante a comissão de conciliação prévia. O sindicato tem um tempo, a comissão de conciliação prévia, que pode ser no sindicato ou que pode ser na empresa, ela me deu uma certidão negativa. Que certidão negativa é essa? Uma certidão que o acordo foi infrutífero, não existiu a possibilidade de acordo. Ela me deu essa certidão no prazo de 10 dias, acompanharam ou não o raciocínio? Teve lá tentativa de conciliação, não chegamos a um denominador comum, ela me entregou a certidão de que não foi possível realizar acordo naquele processo. Muito bem, naquele processo não, naquela comissão extrajudicial, não tem nada de processo. Quando eu recebo essa certidão, o prazo volta a correr do que faltava. Esse é o grande quê da suspensão. Então, se tinha 1 ano e meio quando eu ajuizei, quando eu dei entrada, melhor dizendo, nessa tentativa de acordo perante a CCP, ela ficou lá suspenso por esses 10 dias, ok? E o que acontece? Quando eu recebo essa certidão, quanto tempo eu tenho para ajuizar a ação? Só mais 6 meses. Ok? Então, cuidado, a CESP gosta de probleminha. Então, ela pode botar essa situação problema e você, induzido pela regra do ajuizamento,
falar que é interrupção. Não, é meramente suspensão. Voltando então para o nosso foco, que é a reclamação trabalhista. Quando eu entrei com a ação, a prescrição foi interrompida. Primeira audiência designada para o dia 10/12/2012. Aqui eu já vou dar uma palhinha de processo, nunca é demais. Aberta a audiência, o primeiro ato da audiência, o juiz faz o pregão. Quando o juiz faz o pregão, o reclamante não comparece. Artigo 844 da CLT, lá no processo. A ausência do reclamante, a audiência inaugural gera o arquivamento. Então vem cá, o reclamante faltou. Quando o reclamante falta, o processo é arquivado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o arquivamento? O arquivamento é a extinção do processo sem resolução do mérito. Então prestem bastante atenção aqui. Essa prescrição que foi interrompida aqui, o que acontece com ela aqui quando o processo é arquivado? Volta a correr de onde, gente? Do zero. Essa prescrição, ela volta a correr do zero, porque ela foi interrompida. Na verdade, ela ficou interrompida durante esses 2 meses. Estamos juntos até aqui? O advogado pé da vida, que o cliente marcou com ele estava crente que ia chegar lá na Justiça do Trabalho, fazer um acordo, botar um dinheirinho no bolso, nada do cliente aparecer. O advogado volta para o escritório, preste bastante atenção, e faz um segundo ajuizamento. Ele fez esse segundo ajuizamento, gente, logo nos primeiros dias após o recesso, que aqui eu já estou quase em cima do recesso. Ele chegou lá no dia 10/1/2013, e ajuizou novamente a ação. Só que ele, dando um de esperto, dando um de malandro, um de João sem braço, ele vem agora e pede horas extras, mas pede também 13º. A pergunta que não quer calar, e a resposta está na súmula que estamos aqui, a súmula em epígrafe, que é a de número 268, ok? Eu quero saber o que aconteceu com o 13º. O 13º está prescrito. Por que o 13º está prescrito, gente? Porque ele foi pedido pela primeira vez 2 anos e completou 2 anos em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele foi pedido pela primeira vez 2 anos e 3 meses após a demissão. Ô Nel, o que vai acontecer com a hora extra? O processo com relação à hora extra, ele vai prosseguir normalmente. Acompanharam ou não o raciocínio? E tem uma outra regra muito importante aí, e que vale muito a pena com relação ao pessoal de analista de civil. Artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre apenas uma única vez. Então, a CESP pode envolver toda essa historinha que a gente contou aqui com relação à prescrição, trazendo inclusive a regra do Código Civil, que é o artigo 202, que vale a pena se anotar. Quem gosta de fazer remissão lá no próprio Código, eu faria essa remissão lá na súmula 268, puxaria uma setinha e colocaria lá o artigo 202 do Código Civil, que fala que a interrupção da prescrição se dará apenas uma vez. Estamos juntos até aqui? Ô Nel, todo mundo aqui comigo. E se ele tivesse feito o seguinte? Ele entrou com uma primeira ação aqui e pediu hora extra. E depois ele entra com uma segunda ação aqui, primeiro ajuizamento, segundo ajuizamento, e pede 13º. 1 ano depois, teria algum problema? Dentro dos 2 anos não tem problema nenhum. Ok? Temos que ter atenção, sim, quando houver a questão de conexão e continência, que o juiz vai mandar reunir os processos. Mas isso é questão de matéria de processo e não do direito material. A prescrição, sim, é direito material e a gente está tocando nesse assunto aqui. Então, dentro dos 2 anos, ok? Eu posso entrar com mais de uma ação. A questão aqui é que ele deixou para ajuizar a ação para pedir o 13º pela primeira vez, quando já havia passado mais de 2 anos da demissão. Então, bastante cuidado com a questão relacionada à interrupção da prescrição. Outra questão muito importante, que não está sumulada, mas é o entendimento majoritário do TST, é com relação à prescrição de ofício, ok? O entendimento que prepondera no TST é de que não se aplica a prescrição de ofício ao processo do
trabalho. Então, não se aplica a prescrição de ofício ao processo de trabalho. Qual é o momento oportuno para se arguir a prescrição, gente? O momento oportuno, prescrição é matéria de defesa, ok? Na verdade, o advogado do reclamante que vem falando em prescrição, ele está dando armas para o inimigo. Você vai entrar com uma reclamação trabalhista, né? O meu cliente trabalhou 10 anos. Eu vou entrar com uma reclamação trabalhista fazendo cotejo de todo o trabalho. É óbvio que com o cliente dentro do escritório, eu vou explicar para ele que a gente vai conseguir as verbas de natureza condenatória dos últimos 5, ok? Muito bem. A questão é a seguinte: o momento oportuno para se arguir a prescrição, a primeira oportunidade para se arguir a prescrição é na contestação, ok? Muito bem, o que acontece com essa questão? Se a parte esquece de arguir a prescrição na contestação, ela tem uma segunda chance. Ela pode arguir oralmente em audiência, ok? Ela tem essa segunda chance, chegou em audiência, percebeu, no meio da instrução, ela vai lá e percebe que aquele camarada tinha trabalhado mais de 5 anos, ela não tinha se atentado a isso quando foi elaborada a contestação. Ela pode arguir a prescrição em mesa, ok? Ela tem uma segunda chance em mesa, que é em razões finais. Ela pode renovar, ela pode arguir a prescrição pela primeira vez, também em razões finais. Nel, processo passou, saiu sentença, o camarada tinha trabalhado 10 anos e a pessoa esqueceu de arguir a prescrição. Só descobriu quando saiu a sentença. O outro advogado do escritório que recebeu aquela sentença falou: fulano, como é que você esquece dessa prescrição? Disse: ué, esse cara tinha trabalhado mais de 5 anos, nem me atentei a isso. Tinha sim, tinha trabalhado 10 anos. Na verdade, você dobrou o crédito do cara. Súmula de número 153 do TST. Eu posso arguir a prescrição pela primeira vez em sede de recurso ordinário. Eu brinco com os alunos que a última chance, a derradeira chance do advogado da reclamada. Então, eu posso arguir a prescrição pela primeira, eu devo arguir a prescrição pela primeira vez quando da elaboração da contestação, ok? Ela vem como prejudicial de mérito, ok? Mas se eu esqueci de arguir na contestação, eu vou lá e arguo oralmente em audiência. Eu posso fazer tanto no início da audiência como em razões finais, né? Eu esqueci mesmo. Você tem uma última chance, ok? Que é através do recurso ordinário, súmula de número 153. Não se conhece da prescrição não arguída na instância ordinária. E lá no direito processual, vocês viram isso, a instância ordinária termina no TRT. Para um dissídio individual, a instância ordinária e se esgota no TRT com recurso ordinário. Estamos juntos até aqui? Então, só para fechar, não se aplica a prescrição de ofício no processo de trabalho. O advogado tem 4 chances. Se ele perdeu essas 4 chances, ok? Aí já era para ele também. Ele pode arguir na contestação, oralmente em audiência, logo no início da audiência, em razões finais e no RO. Filho, se não arguiu até aí já está querendo demais. Vai responder civilmente perante o cliente, ok? Por ter dado causa à prescrição, que isso é cabível, o Código Civil prevê essa possibilidade. O cliente pode processar o advogado que deu esse mole no processo. Muito bem, aonde que a gente está querendo chegar para fechar a questão relacionada à prescrição? É justamente no FGTS. Aqui, eu sou contra essa questão de decoreba. Eu voltei, peraí. Eu sou contra essa questão de decoreba, não gosto, não acho que você tem que entender. E direito de trabalho tem muita coisa, tem uma coisinha ou outra que você tem que decorar, mas tem muita coisa que é do nosso dia a dia, que dá para entender, e isso vai fazer diferença na hora da prova. Você tem que deixar para decorar aquilo que de fato não tem jeito. E aqui a gente tem um prazo a ser decorado. Esse prazo tem que ser decorado até 13/11/2019. Que é quando passar 5 anos da decisão do STF. Mas eu acredito que, se Deus quiser, você vai ter passado no concurso até lá, então não vai estar mais nessa brincadeira. Para a prova de domingo e para todas que vierem, ok? Prestem bastante atenção. O que aconteceu? A Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, prevê que o prazo de prescrição do FGTS são de 30 anos. Só que a gente sabe que em 2014, finalzinho de 2014, o STF decidiu essa questão
ele decidiu essa questão que, pelo fato do FGTS estar contido no artigo 7º, ok? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Artigo 7º da Constituição Federal. Entre os direitos está lá, FGTS, entre os primeiros incisos. E vem o inciso 29 e fala o quê? 2 anos para entrar com a ação, retroagindo 5 anos da data do ajuizamento. Qual foi o raciocínio do STF? Ora, se o FGTS está contido no artigo 7º e o artigo 7º tem uma regra própria de prescrição, ok? Exorbitou a 8.036 de 90 quando fixou o prazo de 30 anos de prescrição para o FGTS. Onde a gente chega aí, a regra do FGTS é igual a todos os demais direitos trabalhistas, 5 anos. Só que a gente sabe, gente, isso aconteceu, o que está na súmula, atual redação da súmula 362 e que pode cair na sua prova no domingo, é a famosa regra de transição. Isso aconteceu quando entrou em vigor o novo Código Civil, que já não é tão novo assim. Na época da alteração do Código Civil, existiu essa regra de transição para os prazos prescricionais. Quem já advoga há mais tempo, quem pegou o antigo código, sabe disso muito bem. No velho Código Civil, o prazo geral de prescrição era de 20 anos. E no novo código esse prazo caiu para 10. Naquela época, existiu também, em virtude da redução do prazo prescricional, essa regrinha de transição. Regra essa que veio sumulada através da súmula 362. Então, qual é a regra que a gente tem que saber para a prova do domingo e para todos os concursos que vierem por aí? A partir de 13/12/2014, a prescrição a ser observada é a prescrição quinquenal para o FGTS. A questão é a seguinte, NEL, aqui nós estamos falando de depósito mês a mês, 8% depositado mês a mês. A questão é a seguinte, NEL, e se eu já trabalho na empresa há 27 anos e eu sei que o meu empregador deposita um mês, pula 3, deposita um mês, pula 3, e que ele fez isso a vida inteira, tem 27 anos que eu trabalho nessa empresa, e aí eu vou ser prejudicada por essa nova regra? Foi aí que entrou em cena a famosa regra de transição. O que essa súmula ela estabelece lá estou indo sempre errado, achei. Lá no inciso 2 da súmula. Aqui ela traz uma regrinha, é o seguinte: aplica-se o prazo que ocorrer primeiro, 5 ou 30. Muitas vezes você faz confusão com relação à redação algumas redações de súmulas, parece que tem a intenção de te confundir realmente, ok? Daí o motivo do professor tá aqui. Então prestem bastante atenção. Ô Nel, que história é essa? 5 ou 30, o que acontecer primeiro? Preste atenção. Aquele cliente que me procurou e virou e falou assim: Nel, eu já trabalho na empresa há 27 anos e eu descobri agora que a prescrição do FGTS virou quinquenal. Isso vai me prejudicar, porque eu sei que o meu empregador deposita um mês, pula 3, deposita um mês, pula 2. Ele está sempre em débito com os depósitos do FGTS. E aí, como que a gente vai fazer? Preste bastante atenção. Nesse caso, o cara que está trabalhando há 27 anos, quanto tempo falta para completar 30 anos, gente? 3 anos. O que ocorrer primeiro? Completo 30 ou 5? Nesse caso, a pessoa que tiver na data de 13/11/2014, que estava trabalhando há 25 anos ou mais, ela vai pegar a antiga regra. Quem tem menos de 25 anos na data da decisão do STF, que é essa data que você tem que marcar para a sua prova, ela vai entrar na regra nova de prescrição quinquenal. Por que eu falei com vocês que em 13/11/2019 vai tudo mudar? Porque já vai ter passado 5 anos. 5 anos a contar da data da decisão do STF, todo mundo vai entrar na regra nova. A partir de 13/11/2014, não vai mais existir essa famosa transição. Todo mundo estará na nova regra de prescrição quinquenal para os depósitos mês a mês do FGTS, ok? Alguma dúvida com relação a prazo prescricional? Só para a gente fechar uma regrinha que eu tenho certeza que você já sabe, mas que nunca é demais repetir: artigo 440 da CLT, não corre nenhum prazo prescricional em face do menor de 18 anos, sabendo que a CLT autoriza o labor
a partir dos 14 na condição de aprendiz e sem ser aprendiz a partir dos 16 anos. Dando uma palhinha aqui também rápida, o contrato de aprendizagem é um contrato por tempo determinado, ele tem prazo máximo de vigência de 2 anos e ele pode ocorrer dos 14 aos 24 anos. Você tem 10 anos para ter esse contrato de aprendizagem. Lembrando que nesse contrato de aprendizagem, essa regra do prazo de 2 anos e da idade não se aplica para os aprendizes portadores de deficiência. A lei não fez distinção entre deficiência física ou mental. Então, bastante cuidado. Nel, eu posso ter um aprendiz com 54 anos de idade? Se ele for portador de alguma deficiência, sem problema nenhum. Nel, mas ele já está na empresa há 10 anos, problema nenhum. Se ele é portador de alguma deficiência, não existe limite temporal, seja de idade, seja de prazo. Ok? Tudo certo com relação à prescrição? Então, eu acho que vale a pena vocês se atentarem às OJs 82 e 83, que fala da questão relacionada ao aviso prévio, que o aviso prévio indenizado, acredito mesmo que CESP pode montar uma questão na sua prova nesse sentido, falando que fulano de tal tinha trabalhado na empresa 21 anos, foi mandado embora na data tal com aviso prévio indenizado. Ajuizou a ação na data X, está em prescrição, não tem prescrição? Nós temos sempre que projetar o aviso prévio. Nós sempre projetaremos o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. E eles vão bater nessa tecla que por ser o aviso prévio indenizado, não teria que fazer essa projeção, ok? Então, atenção nas OJs 82 e 83, que fala justamente dessa questão. Atenção na súmula 262 que a gente acabou, 268 que a gente acabou de ver, e na 362 relacionada ao prazo do FGTS. Acho pouco provável que se pergunte sobre prescrição de ofício, ok? Porque essa matéria não está regulamentada para o direito do trabalho e não está também sumulada, não tem súmula, não tem OJ, não tem nada a esse respeito. O que existe hoje é o entendimento majoritário no TST de que a prescrição de ofício não se aplica ao processo de trabalho. Muito bem, vamos avançar e a gente vai começar a falar agora da duração do trabalho. Deixa eu pegar aqui, que tem uma questão, vou apagar o quadro, para a gente bater um papo sobre compensação e banco de horas, que é muito importante para a sua prova. Gente, a gente sabe que um dos temas mais férteis do direito do trabalho é justamente a duração do trabalho. É nesse capítulo que a gente vê toda a questão relacionada a horário, intervalo, horas itinerário, súmula 90. Eu costumo brincar com o pessoal que se toda súmula fosse igual à súmula 90, a gente ia ser feliz demais, porque a súmula 90, ela explica detalhadamente as horas itinerário. É uma súmula muito cobrada em prova e ela é uma súmula muito didática. Achei a palavra. É isso que a súmula 90 é. A súmula 90 tem uma didática invejável. Ela deixa tudo muito claro com relação às horas itinerárias. Então, dentro desse tema duração do trabalho, a gente tem toda a questão relacionada à hora extra. A dica que eu te dou aqui, cuidado, artigo 74, parágrafo 2º, todo estabelecimento com mais de 10 empregados, bastante cuidado, não é por empresa, e sim por estabelecimento, ok? Eu tive um cliente que ele tinha loja em aeroportos, ok? Ele tinha loja em mais de 10 aeroportos brasileiros. Contando ainda, se você contasse toda a empresa dele, ele tinha mais de 100 empregados. Só que ele tinha a parte administrativa dele, que era um escritório que ficava aqui na cidade do Rio de Janeiro, que administrava essas mais de 10 lojas nos aeroportos, nos maiores aeroportos do Brasil. A questão, por que você está tocando nesse assunto, Nel? Esse meu cliente, com 100 empregados, ele tem obrigação de ter controle de jornada? Ele tem obrigação de ter o famoso cartão de ponto? E aí, tem ou não tem? Cuidado, o parágrafo 2º do artigo 74, ele fala o mais de 10 empregados por estabelecimento. Deixa eu te contar um segredo. Ele só tinha obrigação de ter cartão de ponto e ele só tinha controle de jornada no escritório no Rio, na central aqui no Rio. Nas lojas não existia
nenhuma loja tinha mais de 10 empregados. O entendimento do legislador, lá em 1943, quando a lei foi escrita, que até 10 empregados eu consigo ter o controle visual, o que infelizmente a gente sabe que não é verdade. Okay? Como é que você vai controlar o horário de 10 empregados durante 30 dias no mês? Mas é o que está na lei e é isso que a gente vai levar para a prova de domingo. Então, bastante cuidado, que é mais de 10 por estabelecimento e não o total da empresa. Estamos juntos até aqui? Muito bem.